Gente, acima de tudo, vocês têm que... eu tenho algumas coisas comigo. Algumas frases que eu acordo com elas na cabeça. Essa foi uma. Né? Eu sonhei e acordei com a seguinte frase: melhor conhecimento, menor sofrimento. Por isso, essa palestra tem por objetivo ampliar seus conhecimentos. Ampliar seus conhecimentos. E pense, melhor conhecimento, menor sofrimento. Quanta gente sofre porque desconhece certas coisas. Desconhece os processos da vida. Aí fica sofrendo muito. Então, nunca perca a oportunidade de conhecer algo. Tá? Estudar, investigar. E é isso que vamos fazer hoje. Vamos investigar o campo, né, do espiritualidade. Para que isso aconteça, deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Para que isso aconteça, você tem que entender o seguinte: existe uma visão, a visão número 1, é a visão mais simples. Existe um mundo físico e um mundo espiritual. Então você já, no mínimo, uma pessoa sabe disso. Tem um mundo físico e um mundo espiritual. O mundo dos mortos, o mundo dos deuses, o mundo de alguma coisa que não é física. Bom, é um bom conceito. Algumas pessoas têm uma visão mais aprimorada. E ela fala assim, olha, existe um mundo físico, existe um mundo espiritual que é superior ou melhor, existe um mundo espiritual que é inferior. Bom, também é uma visão boa. A visão 2 é melhor que a visão 1. Mas a visão 2 está incompleta. Não é assim. Não é um mundo inferior e um mundo superior. Tá? Então vamos entender um pouco mais sobre os mundos espirituais. Vamos começar pensando assim. Ao redor do mundo material, ao redor não é nem a palavra certa, porque na verdade elas se cruzam conosco. Se cruzam os mundos superiores e os mundos inferiores. Nesse exato momento, aqui onde eu estou, há o mundo material, o mundo espiritual mais elevado, superior, e o mundo material menos elevado ou inferior. Os mundos inferiores são os infernos. E os mundos superiores são os céus. Rildo, tem mais de um céu? Você tem que ler a Bíblia, meu filho. Tem que ler a Bíblia, né? Paulo não fala que o fulano foi levado para o terceiro céu? Não é nem para o último céu, para o terceiro. Né? Se a gente seguir a cabala hebraica, a gente vai ver que tem... Depende da onde você começar a contar, tem 7 ou 10 céus. Céus são planos da criação, né? Planos elevados da criação. Mas ao redor do mundo material, aqui embaixo tem letrinhas miúdas para você não ler, mas eu coloquei aí, que existe o mundo físico, o mundo energético, o mundo astral ou mundo das emoções e o mundo mental ou mundo dos pensamentos. Esses 4 mundos é onde nós estamos. Nós estamos no mundo material, mas na verdade é um mundo feito do físico, do energético, do astral e do mental. Tá? Então quando você sonha, você vai para o mundo astral. Quando você morre, você vai para o mundo astral. Seus pensamentos estão no mundo mental. Então, sentimentos no astral, pensamentos no mental, a energia, né? A aura da pessoa. Aura. Aura é energia. Não, não é a áurea não, filha. É aura, isso. Fala direito. Aura, isso. A aura é essa energia que nos envolve. Tá? Inclusive, tem equipamentos que tiram foto dessa energia. Bom, e temos o corpo físico. Então nós somos seres quadrimensionais. Porque nós temos um corpo físico, um corpo energético, temos sentimentos e temos pensamentos. Tá? Esses 4 mundos físicos, esses 4 mundos são os 4 céus. Porque, né, se a gente contar a partir do físico, são 10 céus. Eu sei que deve ter gente aqui que conhece os 10 sefirotes. Né? Conhece a cabala hebraica. Né? É que eu não posso entrar nesse mérito aqui, senão porque é muito complicado. Tá? Eu vou falar só desses 4 aqui, que é o que mais nos influencia. Mas tem outros mundos. Todos esses mundos
são habitados. Todos esses mundos são habitados, né? Existem humanos e não humanos. Então, esses mundos têm humanos e não humanos. Como assim não humano? Por exemplo, certa qualidade de anjos, eles não são humanos. Alguns sim, mas certa qualidade de anjos não são humanos. Elementais da natureza não são humanos. E nesses mundos tem gente morta e gente viva. Todo mundo está vivo lá, mas comparado com o mundo físico, tem gente que está lá e não está mais aqui. Ele é morto aqui, mas lá ele está. Tem gente que está aqui e está lá também. Será que está meio confuso? Então, é porque eu estou tentando simplificar algo. Gente, isso daqui é um resumo de um curso que eu dou, então eu estou empacotando, então vocês têm que ter um pouco de paciência comigo, tá? Então, o mundo físico, o mundo que nós vivemos, tem o mundo físico, o vital, o astral e o mental. João, você quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Só uma pergunta, professor. Na questão dos não evoluídos. Boa pergunta. Eles ficam lá? Pelo seguinte, esses 4 mundos, físico, vital, astral, mental, com exceção do físico, eles têm seu aspecto superior e seu aspecto inferior. Então existe o astral inferior e o astral superior. No astral inferior é para onde vai a maioria dos mortos. Por quê? Porque a maioria das pessoas que morrem nem sabem que morreram. Então não tem consciência. Eles vão passar por um processo, tá? Eu sei que todo defunto é santo, mas depois que morre é levado em conta muita coisa, tá? Então, geralmente o destino comum das pessoas é o astral inferior. É lá que a gente pode se encontrar. Mas podemos ir para o astral superior também, vai depender de um trabalho nosso de melhoria, tá? A mesma coisa acontece com o mental, tem superior e inferior. Então, o mundo astral inferior tem criaturas perturbadas, que é o que a gente vai entrar nesse método. Eu não vou falar do astral superior, porque não é nossa temática. Se eu fosse tratar daquilo que as pessoas chamam de anjo da guarda, aí eu teria que falar do astral superior. O que é o anjo da guarda, né? É interessante saber o que é um anjo da guarda. Tá? Mas isso não é o nosso tema hoje. Nosso tema hoje é encosto, ou seja, gente perturbada que está no astral inferior. Então, gente, esses mundos se cruzam. E por que a gente não vê? Bom, se eu for falar de forma técnica, eu ia te dizer que nós temos, né, uma coisa chamada tela búdica. É uma tela que nos tampa a possibilidade de acessar outro mundo, para que a nossa vida aqui não seja tão tumultuada. Então, para a nossa saúde mental, existe uma tela búdica. Todo mundo tem isso. Alguns tiram, alguns ampliam. Tá? Mas existe uma forma mais interessante de entendermos isso. É o conceito oriental de neblina. Neblina é um conceito que os orientais têm, principalmente assim, taoístas, budistas e hinduístas, de que entre um mundo e outro existe uma cortina, um véu. Então você não fica vendo outro mundo, e nem o outro mundo fica vendo você. Então cada um, tudo está aqui. Por que tudo está aqui? Porque o que muda é a vibração. Tá tudo aqui, tá? Nesse exato momento você não está vendo, mas está passando ondas de rádio, ondas de TV, o micro-ondas, sinais da internet, e eu não estou vendo. E elas não atrapalham umas às outras. Por quê? Porque são vibrações diferentes. Então as entidades inferiores e superiores estão andando por aqui, mas tem uma neblina. Eu não as vejo e elas não me veem. Calma lá. Essa neblina, ela é mais densa na cidade. Então, na cidade, as pessoas têm pouca possibilidade de ver coisas. No campo, a neblina é mais fina. Por isso, os camponeses, o homem da roça, ele começa a ver coisas. Ele vê assombrações.
Mano, assombração é qualquer coisa que ele veja que ele não sabe o que é, né? Ele vê assombrações, espíritos na natureza. Os índios veem muito isso. Porque a cortina, o véu, é mais fino. Quanto mais materialista é uma sociedade, mais grossa vai ficando essa neblina. E tem certos locais no campo que a neblina é tão fina que se você prestar atenção você começa a ver coisas. Em especial, locais onde dois caminhos se cruzam. Se você está achando essas informações úteis, por favor, curta o vídeo. Quando se cruza dois caminhos, ele vira um ponto sensível ali. É um ponto muito sensível. É um bom ponto para fazer orações. Porque você sai da neblina. Ou quase sai da neblina, né, na verdade. Então, o mundo físico e o mundo espiritual está aqui, entrecruzado. O que nós chamamos de mundo espiritual é, resumidamente, 4 aspectos. Não, vou falar 4 porque o mundo físico entra aí. Físico, vital, astral e mental. Aquilo que Eliphas Levi chama de o quadrado inferior. Por quê? Porque todo mundo se manifesta no físico, vital, astral e mental. Mas só os homens sagrados se manifestam nos outros planos. Só os seres sagrados se manifestam nos outros planos. Claro, esses seres sagrados podem se manifestar aqui também. Mas eles têm planos mais sutis, mais elevados. Tá bom? Então, mundo físico é isso. Por isso que você pode ver alguém. Seja porque a tela búdica, que é aquilo que tampa a sua percepção, por algum momento ela se dissolveu. Vou falar dissolveu, mas é como se ela tivesse retirada, depois ela volta. Então você começa a ver coisas, depois volta, aí você para de ver, né? Ou porque você está no ambiente, você não vê, por causa da tela búdica, ou por causa da neblina. Se você vai para o campo, lá para a roça, a neblina é mais fina. Você pode começar a ver coisas que você não viria na cidade, tá certo? Pode ver na cidade também, mas no campo é mais fácil. Gente, até aqui, vocês entenderam? O mundo, joinha pra vocês? Tá tudo jóia? Né? Ah, eu entendi, então dá um joinha. Aí, quem que entendeu aí? Muito bem, o povo tá entendendo, ótimo. Então, o mundo material e o mundo espiritual se cruzam, mas a gente não enxerga um ao outro, normalmente, né? Bom, então temos um detalhe aí.